Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar de Chaves, nós vamos falar sobre os 10 melhores episódios da série aí que foi criada pelo Roberto Gomes Bolaños, que marcou mais de uma geração de brasileiros e também de outras pessoas dos outros países da América Latina, né? E para me ajudar a falar sobre esses 10 episódios, vocês já conhecem ela, a Patrícia. Oi, gente! Cá estou eu de novo para conversar e relembrar séries que marcaram a nossa infância. E uma presença muito especial hoje, Gustavo Berriel, que é dublador do Nhonho e do Senhor Barriga. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui no Vale 10 com vocês. Se é para falar de Chaves, é comigo mesmo. Vamos lá. No último mês, todo mundo aí foi pego de surpresa. Por quê? Porque depois de 36 anos, o SBT não exibiria mais o seriado. A informação pegou todo mundo de surpresa, até o próprio SBT, que teria recebido o comunicado apenas no dia 29 de junho, alguns dias antes, né? E tinha alguns problemas com direitos da obra. Por enquanto as coisas ainda estão meio nebulosas, mas aparentemente o que aconteceu? Os detentores dos direitos da obra, que é o filho do Roberto Bolaños, o Roberto Gomes Fernandes, ele teve alguma coisinha ali com a Televisa, que também era coprodutora da série, e aí eles tiveram que parar de exibir em todo o mundo, né, os locais que exibiam Chaves, inclusive nos serviços de streaming, aqui ela estava disponível na Amazon Prime, teve que sair, por causa desses direitos autorais, para ele poder negociar os direitos com, né, uma outra produtora, um outro serviço. Para todo lugar que a Televisa distribuía, isso foi recolhido. Hoje não tem como assistir Chaves de forma oficial em nenhum lugar do mundo, no atual momento. Inclusive, nem no canal oficial dele, que ele tinha aqui no YouTube, que é uma tristeza, porque era lá que eu assistia. Porém, eu creio que seja uma situação, né, que logo vai se resolver. E todo mundo aqui ficou muito triste com essa notícia, todo mundo aqui é super fã de Chaves, mas eu tenho certeza que o Gustavo, ele tá aí um nível acima de mim e da Patrícia. Então, Gustavo, eu queria pedir para você contar um pouquinho aí da sua relação com o seriado. Beleza, cara, cresci assistindo as séries, né? Como grande parte da população brasileira, eu cresci assistindo nos anos 80 e em um belo dia eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com as séries, na dublagem, né, das séries de alguns personagens e também na tradução, né, de episódios, tradução e adaptação de episódios. Então eu consegui juntar, né, o amor pelo Chaves e também o trabalho lá do profissional. Então foi um grande encontro esse para mim, foi uma realização, claro, realização de um sonho, poder trabalhar com algo que a gente tanto gosta, né? Sim, e quando que você começou a dublar o Chaves? Olha, as primeiras dublagens minhas eles aconteceram nos DVDs de Chaves que foram feitos pela Amazonas Filmes, lançados pela Amazonas Filmes no Brasil. Isso aconteceu em 2006. Foi lá que eu comecei a dublagem de alguns personagens. No início eu também fazia, no começo eu fazia o Raul Padilha, que era o Jaiminho, fiz a dublagem dele nos DVDs. Depois é que eu entrei para dublar o Nhonho, e o Senhor Barriga eu comecei a dublar nos desenhos, né? No box, nos DVDs ainda não era eu. Nos desenhos é que eu passei a fazer Nhonho e o Senhor Barriga. Já estava bom demais, né? Precisava de mais um, ia ficar coisa demais. E agora a gente falando aqui um pouquinho mais sobre a história do programa, né? Acho que tem muita gente que não sabia, uma curiosidade aí pra vocês, que o Chaves ele não começou como um programa solo, né? Ele era uma esquete do programa, o programa Chespirito, que era uma reunião de várias esquetes. Esquetes são pequenos segmentos que tem uma curta duração ali, com poucos atores. Aqui no Brasil a gente tinha isso bastante no Zorra Total, até no próprio Zorra Novo. Comédia MTV também tinha bastante esse esquema de sketches. E o primeiro episódio, digamos assim, de Chaves foi ao ar no dia 20 de junho de 1971. O segmento se chamava Remédio Duro de Engolir e só está presente três personagens: o Chaves, a Chiquinha e o Seu Madruga. Esse episódio é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, o Seu Madruga e a Chiquinha moravam no 14, né? Onde depois passou a morar o Kiko e a Dona Florinda. O Seu Madruga ele veste uma camisa amarela, uma boina, que não é o chapéu que ele usa geralmente. E né, também não tem os outros personagens comuns ali da vila. Uma coisa interessante, que isso nunca mais apareceu
né, principalmente nos episódios mais modernos, digamos assim, é que tinham vários figurantes ali que até interagiam um pouco com os personagens da vila. Depois, quando esses episódios, os episódios mais novos foram acontecendo, isso acabou se perdendo. E as gravações de Chaves duraram até 1992, então teve muito episódio de Chaves, gente. Bastante episódio mesmo. Inclusive, a gente vai falar mais um pouco pra frente aí dos episódios que nunca chegaram no Brasil, episódios perdidos e tudo mais. É só uma coisa, Pode falar, pode falar. existem algumas datas que são um pouco controversas. Essa mesmo, da data do 20 de junho, ela é um pouco contestada por algumas razões, porque, como você falou, né, eram esquetes, começou como esquete dentro de um programa, mas a data exata ainda é um mistério, ainda permanece em mistério, porque ela não bate ainda com o dia de exibição que aconteceu o programa X-Pirito lá ainda no 1971, né? Então, é uma data que ainda está sendo estudada, está sendo vista quando exatamente começou. E muitos desses esquetes se perderam, né? Na verdade, grande parte deles se tornou perdida, desses esquetes iniciais. E o material que eles gravaram em 72 ainda, que foi ao ar como parte do programa Chaves em 73, a gente ainda consegue assistir, né? Como esse episódio que você contou. Mas muita coisa se perdeu do início. A gente não sabe exatamente quando foi esse começo. Olha, essa informação, por exemplo, eu, eu nem sabia, não achei nada sobre. Eu sei que algumas datas foram contestadas de alguns outros episódios no futuro, né? Inclusive até versões de episódios que não se sabia se tinha acontecido realmente ou não, mas a data da estreia eu não sabia que tinha essa divergência. Muito interessante. Voltando a falar um pouquinho desses impasses, o Gustavo tem umas informações aí muito legais para dar pra gente. Acho interessante, né, que é uma questão que todo mundo ficou chocado de não passar mais no SBT. Na verdade, a série parou de passar também, né, em todos os canais, incluindo o Multishow, que passava normalmente, já estava na reprise, né, na segunda reprise, e teve que parar de passar. O Multishow transmitia toda a série do SBT, né, tudo que o SBT tinha, mais de 150 episódios inéditos no SBT, que nunca passaram no SBT, dublados, né? Então a gente fez esses 150 de Chaves e Chapolin, né, somando, para passar no Multishow. Fora outros que já tinham dublagem antiga, que o SBT não passava também. Então a exibição mais completa era do Multishow, que infelizmente também acabou. E também parou de passar na Prime, na Amazon Prime, e finalmente no SBT, que aí foi uma bomba, ninguém estava esperando tanto isso, né? Embora já houvesse um movimento da Televisa tirando as coisas, estava uma coisa meio estranha. Eu imaginei que fosse tirar sim, mas que o contrato acabaria no final do ano, e não agora no meio. Mas, enfim, pegou todos de surpresa e tem um grande movimento para isso. Está recolhendo mais, já tem 50 mil assinaturas em pouco tempo. Foi o movimento Volta CH. Ainda está aí para quem quiser assinar. Só colocar lá na procura, né, no Google, pode colocar Volta CH movimento que aparece, ou petição, é uma petição Volta CH. Então dá para encontrar facilmente e assinar. Também estão usando a hashtag Volta CH. Eu vou deixar no link, vou deixar o link da petição aqui na descrição para o pessoal assinar, então. Beleza, vai ajudar muito já. Que aí quanto mais gente assinar, melhor, para fazer uma pressão. Lembrando que não é uma questão do filho, né, do Grupo X-Espírito em si, é uma questão que envolve aí uma falta de acordo com a Televisa, que provavelmente a própria Televisa não quer pagar, né, digamos assim, o que está sendo pedido para essa renovação. Eu acho que eles têm, como grande empresa que são na Televisa, por um produto dessa qualidade, eu acho que é mais do que merecido que pague o valor que o Chaves merece. Sim, verdade. Hoje eu tava vendo até que saiu uma matéria no É o País, que tava falando exatamente dessa problemática aí, né? Ninguém sabe ao certo o futuro do Chaves. Aí eu vi, né, que a Televisa parece que ela é dona do programa, mas aí o filho do Chaves, ele é dono dos personagens. Então, uma falta de acordo entre os ambos impede até que o Chaves seja comprado por outro canal, né? Alguma coisa assim. Exatamente, porque os dois são donos, né? Tem o programa, tem as gravações em si, que são da Televisa, é o programa em si, mas os personagens, direitos autorais, os textos dos personagens são dos herdeiros, né? Então, tem que ter um acordo entre ambos, primeiramente, para que isso se torne um produto pronto para ser comercializado.
Na minha concepção, falta, né, da parte da Televisa uma postura de realmente dar o devido valor às séries. Eu não acho que o Chaves não tem que fazer um acordo por baixo, tem que ser feito um acordo por cima mesmo e com os devidos valores atualizados, né? Se eles não estão querendo pagar por isso, já é uma outra questão da Televisa, mas pelo direito, né, de herança dos personagens, do conteúdo intelectual, eles têm o direito de negociar o que eles acham que é justo. Acho que nesse ponto, o que falta é da parte da Televisa realmente uma ideia de quanto vale, ter noção de quanto vale e poder pagar esse valor, que eles sendo uma empresa tão grande, creio que possam pagar. É triste eles não valorizarem isso, né? O tamanho desse programa, né? Quantos anos? São 36 anos aqui no Brasil, né? A série tem bem mais tempo e sempre foi um sucesso enorme, né? Quer dizer, já são séries cinquentenárias, né? Na mesma matéria que você falou, eles falam ali que, né, segundo se especula, tudo que o Chaves já arrecadou para a Televisa já passa de 1 bilhão. Então, realmente é um produto extremamente, né, lucrativo para eles. E eu concordo com o que o Gustavo falou, né? Eu acho que deve ser feito um acordo realmente por cima para que pague o devido valor pela obra. Já que a gente está falando aqui de, né, um produto, que se pague o valor, né, que é tão agregado, né, tanto pelos fãs do Chaves quanto pela renda aí que eles recebem e tudo mais. Eu acho que o Chaves tem que ser mais do que valorizado, né, extremamente importante para a história da televisão da América Latina. É exatamente o que eu acho, porque assim, eu vejo muitos comentários assim, de pessoal falar, o filho dele tá querendo demais, tá querendo demais. Eu não concordo. Eu acho que ele tá querendo o que é justo pelas séries que realmente devem valer muito. Eu acredito que esse valor realmente não seja baixo, mas eu acho que não seria mais, né, do que eles merecem. Eles merecem isso aí. A série merece isso. Então, cabe aí um acordo justo que realmente pague o que as séries merecem. Acho que a Televisa poderia muito bem ter essa verba, entendeu, para gastar com isso do jeito que eles merecem. E acho que não só os filhos, mas também a própria Florinda como viúva também merece entrar nessa questão da comercialização. Pelo menos eu imagino que é o justo, né? Já que ela era a mulher e também herdeira dele. Eu vi no Instagram dela que ela nem foi perguntada, né, sobre esse negócio da venda e tudo mais. Isso que eu vi também, que ela estava meio indignada de não ter sido chamada para reunião também. Eu acho que é um erro, né, por conta dessa questão, que ela também é herdeira, já que ela era mulher dele, pelo menos no meu entendimento, né, posso estar falando alguma besteira quanto à questão de direitos autorais, mas é algo que fica para os herdeiros. Legalmente, se as leis forem como aqui, a mulher e os filhos são herdeiros. A minha mãe estava comentando comigo hoje, né, que ela também super adora o Chaves, que teve uma questão também no testamento do Chaves ali, né, quando ele faleceu, ele deixou tudo para os filhos, e aí teve uma questão com a Florinda, que eu não sei se ela tinha todos os direitos, questão do personagem dela, o quê. Aí eu não sei realmente, eu sei que a personagem Shimon Trufia, que ela fez no Chompers, né, em outra série, é dela, está no nome dela, personagem dela. Ela até faz no YouTube fez uns quadros, né, como Shimon Trufia recentemente. Ela colocou lá no YouTube algumas participações, né, como Shimon Trufia. Sim. Se eu vi também. Mas eu acho que ela, como viúva, tinha que ter mais direitos, pelo menos na minha visão. Se eu fosse ela, correr atrás disso aí, porque eu acho que é o justo, sabe? Eu concordo. Eu também concordo. Para fazer essa lista aí, a gente reuniu aí os episódios que a galera mais gosta. Eu fui compilando algumas coisas que eu fui achando, né, em algumas enquetes feitas em alguns sites, número de visualizações quando existia ainda o canal no YouTube. Então a gente deu uma aglomerada, né, pegamos nossos favoritos também, demos uma incluída. Todos os episódios do Chaves, né, são muito bons, todo mundo tem o seu favorito. Mas aqui a gente vai tentar aí juntar os 10 mais lembrados aí pela galera.
Em 10º lugar, nós vamos falar do episódio Bilhetes Trocados. Nesse episódio, o professor Girafales, ele resolve ali escrever os sentimentos dele para Dona Florinda num bilhete. Esse bilhete acaba caindo no pátio. Só que enquanto isso, o seu Madruga pede para Chiquinha ir até o açougueiro com uma lista de compras. E a Chiquinha acha o bilhete, acaba trocando ele sem querer. E quando o professor Girafales vai dar o bilhete para Dona Florinda, ele acaba entregando o bilhete errado. E, e tem uma cena muito engraçada que ela fala assim: assim que o senhor me vê, que ela 2 quilos de retalho com osso, 2 pernas de frango, 2 pés de porco e 1 quilo de língua. Enquanto isso, o açougueiro, né, devolve a carta pro Chaves falando pro seu Madruga não mandar mais carta de amor pra ele. Isso é muito bom. Essa confusão, né? Chaves é muito feito em cima, né? O enredo é muito feito, muito elaborado em cima de confusões e mal-entendidos entre os personagens, entre as ações. Muitos episódios são assim, né? Inclusive o musical do Chaves, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas está excelente, está maravilhoso. Espero que volte aí quando for possível, né? E eles abordam situações desse tipo de confusão, né, que um personagem entende uma coisa, o outro acaba entendendo outra coisa. Uhum. Isso é muito comum nos enredos todos. Essa do bilhete mostra exatamente como funciona assim um mecanismo de um enredo do Bolanhos em cima de uma confusão que, afinal de contas, parte da troca de um bilhete, né? Então acabam os personagens se confundindo a partir dessa troca. Bem interessante isso também, que fica essa comédia surge daí, né? Sim, e até uma das coisas mais clássicas do Chaves, né, que é a Dona Florinda batendo no seu Madruga, 90% das situações é porque, né, o Chaves acaba fazendo alguma coisa pro Kiko, e o Kiko vai lá e fala, e ela entende que é o seu Madruga, né? É bem em cima disso mesmo, né? Essa confusão aí, ela pensa que é o seu Madruga, bate nele, aí vem o Chaves, pergunta uma coisa, o seu Madruga fica nervoso, bate no Chaves, o Chaves vai chorar. É uma regra, né? É uma coisa que se repete, uma coisa que se repete, como se fosse um refrão dos episódios, é um refrão que vai sempre, que acontece em cada episódio. Muito interessante isso, essa repetição. Chaves é todo em cima de repetições também, né? Como era o humor também nessa época, eles criaram muitas coisas muitas relações de humor que a gente vê hoje foram criadas ali por eles dessa época dos anos 70. Uhum. Patrícia, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar do episódio. Eu acho muito bom o clima de romance abalado, né? Entre o professor Girafales e a Dona Florinda, com direito à trilha sonora triste, né? E aí tem um flashback do professor Girafales, né? Ele escuta as vozes da cabeça dele da Chiquinha, dizendo que encontrou um bilhete no chão. Então, eu acho bem legal, assim, toda essa produção, né? Pra mostrar o romance deles. E também comentando um pouco ali sobre o que o Gustavo disse, eu acho engraçado também que apesar do programa ver de repetições, elas não deixam de ser engraçadas, né? A gente já sabe que aquilo vai acontecer, mas é sempre uma situação assim limitada, uma resposta diferente, assim, engraçada. Então, acho que essa que é a magia assim do Chaves, né? É sempre sempre tem uma repetição, mas dentro de uma história diferente. O que eu acho muito interessante também, na maioria das histórias, grande parte delas, elas são histórias simples demais, o enredo é muito simples, é uma questão banal do dia a dia, daí vai até a feira comprar não sei o que, isso já é um episódio, sabe? Comprar algodão doce, vender refresco, né? Então, assim, já é episódio, já dá uma história. Isso é que eu acho mais sensacional no Chaves, é que qualquer tema mais banal do cotidiano, que aí comprar sanduíche ou vender refresco ou churros, qualquer coisa se transforma num enredo. Então eu acho esses episódios mais simples assim os melhores normalmente, né? Não precisa ter um grande Uhum. acontecimento para que se torne um episódio. Um episódio está ali, é simplesmente seja uma aula, né, de qualquer coisa na escola. Então, ele consegue tirar a história de qualquer situação. A situação mais simples, a briga por um varal, pelo varal da vila, né? A situação das roupas lavadas no seriado, na vila. Qualquer coisa do cotidiano já se transforma numa história. E essa simplicidade aqui, para mim, é uma das chaves, né, desse sucesso. Sim. E no episódio, o seu Madruga pede pro Chaves ler a carta que o professor Girafales
escreveu, e isso aí vem de umas cenas ali, que é o Chaves lendo cartas de formas muito erradas. Isso se repete em alguns episódios. Eu acho muito engraçado ele lendo as cartas, né? Por exemplo, ele, ao invés de falar ele afanar as minhas tristezas, ele fala que ele afanar as minhas três Terezas. Isso sempre se repete. Eu lembro também no episódio da volta da Chiquinha, que tem eu sempre dou risada, que é quando ele fala, procurei minha tia e lhe parti. É, na verdade era ali Ele participei. participei. Muito bom. Essa cena, né, dele lendo virou uma das mais clássicas dos episódios. Estão entre as cenas mais clássicas e lembradas. E é outra coisa que eu também acho que acontece em todos os episódios. Daí a dificuldade de você escolher, né, 10 ou 15, todos os episódios têm alguma cena marcante. Então, mesmo que às vezes o episódio não seja, em si não seja, nossa, tão grandioso, mas em algum momento vai ter uma cena que marcou tanto, que foi tão bem feita, e aí o Chaves, acho que ele é constituído, o sucesso dele é constituído por várias cenas perfeitas. Em cada episódio dá para você tirar uma grande cena. E isso fica claro nesse aí do Bilhete Trocado, cena que o Chaves lê é antológica. Sim, concordo. Em nono lugar, nós vamos falar do episódio do Disco Voador. A grande maioria dos episódios aí que a gente cresceu assistindo do Chaves foram os episódios que foram gravados entre 1975 e 1978. Mas vocês sabiam que muitos desses episódios, eles eram regravações de episódios mais antigos? Episódios lá do tempo das esquetes, tanto que o episódio que eu falei lá dos remédios, ele foi regravado como aquele que as piadas ali são as mesmas de quando aquele episódio que a Chiquinha rouba o frango da Dona Clotilde, enfim. Então, alguns episódios, né, a atriz Maria Antonieta de Las Neves, a Chiquinha, ela teve ausente por causa de uma gravidez e também porque ela recebeu uma proposta para fazer um outro programa e depois o programa não deu certo e ela acabou voltando. Quando ela voltou, o Chespirito ele resolveu regravar, né, a maioria desses episódios que ela estava ausente. E um desses episódios mais famosos, regravados, é o episódio do Disco Voador. O Seu Madruga, ele combina com o Chaves, né, de que quando o Senhor Barriga chegar, ele avise gritando, né, já chegou o Disco Voador, que é uma frase aí que, nossa, essa frase ficou eternizada por causa do Chaves. O problema é que no mesmo momento, o Kiko, ele tá esperando que a mãe dele traga um disco voador de brinquedo, né? E o sinal do Seu Madruga acaba confundindo todo mundo. E no final desse episódio tem uma cena muito, muito legal, que é um diálogo entre os personagens, né? Tá o Seu Madruga discutindo com o Seu Barriga, e a Dona Florinda e o Kiko discutindo com o Chaves. E a pergunta que cada um faz, né, corta e passa para uma resposta do outro, né? Então, o Seu Madruga fala, tipo, faz uma pergunta e a resposta quem dá é o Chaves, né, numa outra cena. É uma coisa bem engraçada. Muito bom esse episódio, essa cena também do chegou o disco voador, já se foi. Também todo mundo usa isso até em camisa, né? O pessoal faz camisa disso. O Seu Barriga no disco voador, essa frase virou sinônimo também de do Seu Barriga chegando e para cobrar o aluguel, né? Muito legal. E o engraçado é que o Sr. Barriga, ele fica interessado no tema, né, no começo do episódio. Ele fica, eu acredito no disco voador, o Nhonho já me disse que viu um, então... Ele fala isso e o seu Madruga fala, será que não viu um reflexo dele? Ai, Ele viu uma gente. coisa redonda, ele não tava vendo o reflexo. Essa parte, realmente, o Seu Barriga acredita mesmo nos descobridores dos OVNIs. Ele até fala, né, do OVNI, e de um SEB. SEB é um sujeito embromador bem identificado, que é o Seu Madruga. Aí as estratégias do Seu Madruga escapar do Sr. Barriga são uma marca na série também, né? Em vários episódios ele até comenta que ele já foi pedreiro, já foi boxeador, e até mesmo ele aparece, né, fazendo alguns bicos ali pela vila. E aí eu fico pensando, né, dá pra entender que ele consegue se virar, assim, né, conseguir o dinheiro para se sustentar. Aí essa questão do enrolador fica em
aberto, né? Se ele não tem dinheiro suficiente mesmo para pagar os 15 meses de aluguel, ou se ele é só um golpista mesmo que se aproveita ali da situação. E eu acho que golpista não diria. Eu diria que ele faz uma coisa que é muito coisa de brasileiro, que é escolher a conta que vai pagar, sabe? Pode ser. Tanto que tem alguns episódios que ele manda comprar coisa lá na venda da esquina e daí fala que teve que sacrificar o aluguel pra comer, né? Então é uma situação bem que a Pode gente tá ser, né? acostumado. Gente como a gente. Seu Madruga é muito gente como a gente. Ele é realmente bem brasileiro, né? O Seu Madruga é uma imagem, assim, não só do brasileiro, de todo latino-americano, enfim. E tá sempre trabalhando, na verdade ele trabalha sim, embora ele reclame, mas ele trabalha. Então vejo o Seu Madruga como um cara trabalhador. Só que os trabalhos não são bem remunerados, claro, eles são trabalhos informais que pagam mal, então ele não tem o dinheiro suficiente. Mas que ele tenta e tem as melhores intenções, disso eu não tenho dúvida. Né? Dá uma enroladinha e tal, mas está sempre ali querendo fazer o melhor, criando a filha dele sozinho, né? E até ajudando de vez em quando o Chaves, né, e tal. Sim, ele tem uma lábia de vendedor, né? Ele consegue convencer aí, sempre consegue dar uma enroladinha aí. E ele faz qualquer tarefa, hein? Todos os episódios, cada episódio, Seu Madruga sapateiro, Seu Madruga pintor, Seu Madruga carpinteiro. Todas as atividades possíveis e imaginárias ele faz. Vendedor de balões, vendedor de churros, tudo. Até professor, né? Professor substituto. Sim, até o Homem do Saco, né? Tem esse episódio muito bom. Tudo, ele faz tudo. Gesseiro. Cabeleireiro. Cabeleireiro, olha, ele tem muita função. Realmente o cara que mais trabalha no seriado não é o Seu Barriga, é o Seu Madruga. Olha aí, um homem versátil. E é uma coisa tão, se a gente for pensar assim, né, tão atual, né? Tipo, o cara ali que tá se desdobrando ali pra dar um jeito de ganhar dinheiro, pra conseguir o básico, né? Enquanto a vizinha, né, tipo, tem tudo porque vive de pensão. É uma coisa assim que eu vejo muita gente falando que não, mas nossa, eu acho Chaves uma coisa tão politizada, sabe? Eu também vejo um lado bem assim, realmente social, muito importante no Chaves, mostrando mais as relações sociais e o que realmente, como é a vida e como é injusto também, né, a situação de muitas pessoas. E isso é realmente político, com certeza é político, mesmo sem tocar diretamente no assunto política, acaba sendo político demais, porque mostra a situação injusta, né? E as diferenças sociais estão todas ali em evidência no seriado. Sim, né? O Kiko Sim. com vários brinquedos que não quer emprestar, né? Enquanto o Chaves e a Chiquinha não tem quase nada. Realmente fica uma situação para se pensar, né? E o Seu Barriga, que é o mais rico de todos e sempre com muito dinheiro. Claro, a casa dele já mostra que é aquela casa enorme. A casa dele, se a gente parar para pensar, ela é do tamanho da vila ali do pátio, né? A sala dele é o próprio pátio. As portas, os moradores, né, os inquilinos ficam nos quartos correspondentes ao que seriam as suas casas na vila. Se você pensar, a Florinda fica ali em frente, a bruxa do lado, e o Seu Madruga, na verdade, agora é a Dona Neves, né, para cá, na mesma posição das casas. Cada quarto do Seu Barriga equivale a uma casa dos personagens. Pois é. Muito interessante, gente. Sim, nossa. E tem muitos episódios que, inclusive, eles até tentam dar uma moral no final, né? Nossa, quando o Chaves fala alguma coisa de ter fome ou de ser órfão, que daí até parte para aquela cena que o Seu Madruga tá engolindo o nó na garganta, né? Então, mesmo com humor ali, eles tentam passar algumas lições, assim. Eu acho que é bacana, assim, né? Eu acho que fica bem educativo o jeito que eles mostram as coisas. Eu também acho interessante as mensagens que ele passa, que o seriado passa, embora não seja um programa, nunca se propôs a ser um programa educativo, e não é um programa de humor, mas mesmo assim, como você falou, no meio do humor, ele passa mensagens, eu acredito que muito positivas. É claro que ele também mostra a realidade dura, cruel, né? Mostra o lado também ruim das pessoas em alguns momentos, mas no final, quem conhece a série sabe que prevalece o amor entre os personagens, sabe que eles brigam o tempo todo, mas em algum momento reconhecem a importância da vizinhança, do amor
E isso prevalece, essa mensagem para mim é que prevalece no seriado, mensagem do amor, apesar de todas as brigas do dia a dia. Sim. Uhum. E só pra pra fechar sobre esse episódio, não sei se vocês vão lembrar disso, isso é muito primórdios da internet, quando tinha um canal, nossa, isso, sei lá, 2005, que ele pegava os episódios do Chaves e fazia trailers de filmes. O mais famoso é o Terror na Vila, ele faz todo um filme de terror, assim, pega os pedaços dos episódios meio que são meio assustadores, e tinha um desse com o disco voador, assim. Aí ele pegava aquelas imagens do Chapolin também, do episódio dos marcianos lá, daquele disco girando lá no, no chroma key, e fazia um trailer, assim, de um filme de ficção científica, é muito bom. Mas isso é muito primórdio da internet. Eu nunca vi. Tenho interesse. Se eu achar o link, eu vou mandar. Até hoje eles estão fazendo trailer, sabia? Sério? É, eles começaram fazendo, isso é muito antigo mesmo, mas até hoje tem um canal que faz trailer direto até hoje. Não lembro agora o nome do canal, Chaves Estranho, alguma coisa assim, que mostra trailer, muito bem feito, trailer profissional mesmo, com cenas dos episódios. Outro dia mesmo eu vi, alguém me mandou um trailer novo, feito há pouco tempo, muito bem feito. Parece trailer de cinema mesmo, eles fazem umas coisas muito legais. Legal, vou procurar depois. Eu acho que é Chaves Estranho o nome. Acho que o nome do canal é Chaves Estranho. É Chaves Estranho mesmo. Eu procurei aqui no YouTube. Nossa, tem. Eles fizeram do Guerra Infinita, É do muito bom Coringa. esse canal, tem muito. Tem do Coringa, que é o Kiko meio que de Coringa. Nossa, ficou muito legal esse. Vejam esses, são muito legais. Chaves Estranho, muito bom. Fica aí a dica, galera, pra vocês verem depois. Em oitavo lugar, nós vamos falar do episódio do futebol americano. Nesse episódio, o professor Girafales ele dá uma bola de futebol americano para as crianças, né? Só que aí tem uma tretinha ali, né? O Chaves acaba acertando o seu barriga, ele proíbe eles de jogar ali no pátio, e aí ele, né, arranjou um jeito, né? Vão jogar lá no campinho da esquina, que eles chamam, o terreno baldio da esquina. Esse episódio é interessante por quê? Porque ele tem um cenário novo, né? É uma coisa bem difícil de acontecer no Chaves. Geralmente fica ali as coisas entre primeiro pátio, segundo pátio, casa do Seu Madruga, que aparece mais do que a casa da Dona Florinda. Mas aí esse episódio tem um cenário novo, né? Que é esse terreno onde as crianças vão jogar futebol americano. O Seu Madruga vira o coach das crianças, né? E inclusive tem uma cena que eu adoro, que é o professor Girafales perguntando se eles já fizeram calistenia, daí ele fala, não, eu tentei dar pra eles com um suquinho de laranja, mas eles não quiseram tomar. Ai, ai. Muito legal que muda o cenário. Porque assim, o cenário, né, a vila é um personagem, né? A vila do Chaves é um personagem, ela interage, os personagens interagem com as partes da vila ali, né? Com o barril, com a parede, com a escada. As casas, né, são importantíssimas para aquela relação entre os personagens que a gente estava falando agora. Então a vila é um grande personagem. Quando eles mudam, realmente chama atenção, né? Todo esse terreno baldio para fazer tem aula de futebol americano, eu acho incrível também. E a participação do Nhonho, do Godines, da Pops também deixa um episódio mais especial, né? Quanto mais personagem, o episódio fica mais rico, né? Acho interessante. Sim, sim. E daí acontece, né, várias coisas. O Nhonho vai fazer agachamento, rasga a calça. Eles vão É, ali fazer uns passes ali, dá tudo errado, né? O Seu Madruga fala pro Chaves atacar ele como se fosse no futebol, o Chaves dá um soco nele. aí o Nhonho, na hora de fazer calistenia, né, os exercícios, o Nhonho fica só no 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Ah, 4. 1, 2, sem agachar, porque aconteceu um acidente ali com ele, né, na calça dele rasgou. Aí ele tem que ir embora para consertar. ele fala, né? Eu não consigo. Não, mas vamos tentar. Eu sempre dou muita risada. Eu e minha Mas mãe aqui também. é que eu não posso, não posso. É muito bom. Outra coisa que eu gosto muito nesse episódio são os trocadilhos, né? Na verdade, todos os episódios sempre tem os trocadilhos, assim, bem de criança inocente, mas sincerona. E aí tem, logo no começo, a Chiquinha fala alguma coisa que naquele campinho só dá pra jogar um
jogador solitário, e o Chaves fala, ai, mas jogador com solitária nunca joga futebol. E depois ele fala assim, né? Tipo, solitário é um bicho comprido, assim, como se fosse seu pai. Ai, muito bom. Eu amo as cenas do Chaves, tipo, quando pedem silêncio, o Chaves fala alguma coisa, assim. Eu amo muito. Sim. Essas são as melhores, né? Na escolinha. E toda vez que alguém tem essa discussão geral, né? Quando todo mundo para de falar, ele continua. Isso é muito bom, sacana. E no final das contas, quem acaba apanhando no futebol americano é o Seu Madruga, né? Sobra pra ele. Sim. Ele que apanha de todo mundo. Vai todo mundo em cima dele, né? Igual no esporte mesmo. Ele acaba acidentado ali embaixo, todo mundo. Ele chegando no final, né? Todo quebrado, coitado. Todo quebrado. Com os equipamentos, né? Ele até fala, ele tá precisando de outros equipamentos agora. Chega o professor Girafales, muito cuidado com o equipamento, cuidado com o equipamento. Aí sai o Seu Madruga entrando assim, com equipamento médico, né? Em sétimo lugar, nós vamos falar do episódio Vamos ao Cinema. Nesse episódio aí, toda a vizinhança vai no cinema, inclusive o Chaves, né, que é levado pelo Sr. Barriga, e eles acabam, né, fazendo várias confusões, eles trocam 1000 vezes de lugar, eles se perdem lá dentro, é uma confusão geral. E se você lembra desse episódio, automaticamente você lembra de uma frase, né, que é o famoso "seria melhor ter ido ver o filme do Pelé". Eu gosto que essa frase, ela virou tipo um sinônimo, assim, de quando você assiste um filme ruim, você sempre fala, nossa, seria melhor ter ido ver o filme do Pelé. Isso é muito legal, assim, é uma coisa que marcou tanto, né, que acaba virando uma frase que a gente usa, né, no dia a dia. Sim, ficou icônica, né? Eu uso até, assim, pra qualquer coisa que seja entediante, eu uso essa frase, não só pra filmes. Nossa, total, essa frase virou realmente sinônimo disso. Já vi até no cinema, o pessoal falando, às vezes de vez em quando alguém grita assim, né, no cinema. E foi uma adaptação, né? Sim. Inclusive, o Gustavo falou sobre ser uma adaptação, né? Acho que muita gente já se perguntou em algum momento, né? Mas que filme do Pelé que ele tá falando, né? Tem aquele filme que o Pelé faz uma participação, né? Que se chama Os Trombadinhas, que tem uma cena muito famosa aí, que procure no YouTube aí, Pelé, as Trombadinhas e assista. Mas, na verdade, realmente foi uma adaptação da dublagem, né? No original, o Chaves diz que teria sido melhor ver o filme El Chanfle. Eu não sei falar espanhol, tá, gente? Se eu pronunciei errado, É não isso sei se mesmo, é vocês sabem. Champlin. É Chanfle. É o Champlin. É um filme estrelado pelos atores do Chaves, né, que contava a história de um homem que trabalhava como roupeiro de um time de futebol, né? Só que como esse filme ele nunca estreou oficialmente no Brasil, quando fizeram, né, as adaptações para dublagem, né? Aí foi feito, né, aí com o do Pelé. Inclusive, essas adaptações no Chaves são uma coisa bastante comum. Eu vou deixar um link para vocês no final de um livro. O livro se chama Chaves foi sem querer querendo. E tem uma entrevista aqui com o Nelson Machado, que é o dublador do Kiko. Ele que traduziu e adaptou muita coisa nessas primeiras levas de episódio. E ele fala sobre, né, como que eles tiveram que mudar, por exemplo, nos episódios da aula de história, né? No original era sobre a história do México, mas aqui eles transformaram na história do Brasil. Então eu imagino que seja um trabalho extremamente complexo, né? Você tem que adaptar todo o episódio praticamente. Inclusive, até ia perguntar para o Gustavo, né, sobre essas adaptações. São comuns na dublagem? Como é que funciona isso? Então, eu também fiz a adaptação, né, dos episódios de 2018. Na verdade, foram duas levas. Já em 2012, episódios que não tinham sido dublados. E depois, todos os outros que faltavam dublar. A gente terminou em 2018. E eu fiz a adaptação de todos esses também, seguindo um padrão MAGA, ou seja, adaptando mesmo o máximo possível de coisas, de referências à cultura mexicana, que foram passadas para a cultura brasileira. Isso aconteceu na MAGA, a gente teve que reproduzir. Mas não é sempre que acontece assim na dublagem, viu? Atualmente, isso não costuma se fazer assim na dublagem, tá? A dublagem mantém os nomes originais, mantém os locais, mantém as referências, sabe? Faz adaptações também, claro que faz adaptações de expressões, mas não como era feito antes naquela época. Então, eu tive que fazer seguindo esse padrão que já tinha sido feito no SBT. Foi o padrão para o Multishow, ou seja, todas as adaptações possíveis para passar para uma cara brasileira. Então, a referência a um nome, como esse do Pelé, né, que seria Chanfle lá, mas o Chanfle é um filme do próprio Bolanhos, né?
fez um filme que falava sobre futebol também, então tudo a ver, fazia relação com o Pelé, já que era um filme sobre futebol, então fez sentido nesse caso. Mas é realmente um trabalho de adaptação difícil em dublagem, hoje acontece menos, é uma adaptação que acontece ainda, mas não como ela era antes, que eles transformaram basicamente o Chaves em um programa brasileiro. Eu lembro que tem várias, né, adaptações sobre time de futebol, às vezes eles falam alguma coisa do Corinthians, aí eles falam algumas coisas de algumas mulheres, assim, musas dos anos, ali, final dos 80, 90, eles falam da Maite, eu lembro da Maite Proença, de alguma coisa que o Kiko fala dela também. É uma coisa que aproxima, né, assim, ainda mais uma série, né, como Chaves, que acaba pegando todo mundo, realmente aproxima bastante. Até o próprio nome dos personagens, Chiquinha no original, pra quem não sabe, é Latilindrina, que se fosse traduzir, né, porque assim, Latilindrina é um pão, mexicano, né, um pão assim doce polvilhado com açúcar. Eu acho que se fosse pegar assim uma coisa meio que literal, iria acabar se perdendo. E aí, né, eles adaptaram pra Chiquinha e realmente ficou eternizado. É uma adaptação que acontece no Chaves, foi uma adaptação única, né? Assim, que se fazia mais nos anos 80 ali, mas no Chaves realmente foi para transformar o seriado em um seriado brasileiro. Então, assim, tudo foi feito para adaptar para a realidade brasileira. Algumas coisas passaram, né? Como a primeira parte de Acapulco, mas depois eles botaram Guarujá. E tudo era feito para a realidade do Brasil. Então, na hora que eu fui adaptar, eu tive que seguir esse padrão. Não dava para mudar e colocar os nomes originais, né? O próprio nome Seu Madruga é uma invenção da dublagem brasileira, Chiquinha, como você falou, e outros nomes tantos que foram alterados para parecer algo realmente feito no Brasil. Em sexto lugar, nós vamos falar de um episódio que passa na escola, que é o primeiro dia de aula. Eu adoro os episódios que passam na escola, gente. O da aula de história que eu já falei, mas um dos meus favoritos é o da aula de primeiros socorros. Acho esse episódio muito engraçado. Mas aí o episódio mais famoso, que tem a escola como pano de fundo, é o primeiro dia de aula, que é um episódio dividido em duas partes, no qual as crianças elas estão voltando de férias e acabam se deparando ali com um aluno novo da sala. Quem que é esse aluno? É o Seu Madruga, que estava lá sentadinho na carteira, esperando a aula começar. Na verdade, ele entra na escola pra fugir, né, de levar uma surra da Dona Florinda. E ele acaba dizendo ali pro professor que, né, quer voltar a aprender e tudo mais. E aí tem aquelas piadas da escola, né, os alunos nunca sabem as respostas e tudo mais, uma coisa bem comum nos episódios da escolinha. Mas esse episódio ele tem uma cena muito marcante, que é quando o professor Girafales deixa o Seu Madruga ali como professor substituto ali no momento, quando ele vai ali fora ver a Dona Florinda. E quando ele volta, o Seu Madruga tá explicando ali sobre o significado da caveira, né? Daí tem uma cena bem famosa, né, que fala: essa caveira significa perigo, perigo. E daí no final, né, quando ele termina a explicação, aparece o professor Girafales, tipo, batendo palma, porque é a primeira vez que as crianças estão prestando atenção numa coisa que alguém tá falando na escola. No final das contas, ele consegue dar aula perfeitamente, né? Porque todo mundo fica ali prestando atenção como nunca. Então ele faz um trabalho, até o professor Girafales aplaude, e realmente ele dá uma aula que a gente nunca esquece, né? Nunca esqueceu. E é aplaudido pelo professor e tudo. Então ele estava ali na escola, ele pode fazer tudo, até dar aula. Isso mostra quanto ele é versátil, né? Então, esse é também, para mim, uma das melhores cenas de toda a história das obras do Shakespeare, é essa aula do Seu Madruga. No início dessa cena, né, quando o Seu Madruga ele toma o lugar do professor, na verdade o professor quer dar uma fugida ali pra namorar a Dona Florinda, né? O Seu Madruga até parece meio ditador, né? Parece que o poder subiu a cabeça dele. Ele tá dando zero pra todo mundo. Ele se aproveita ali. Porque ninguém leva a sério. Quando o Seu Madruga fica pra dar aula, todo mundo fica zoando o Seu Madruga. Dá pra ver que eles estão zoando. Como se ele fosse, olha aí, que merda, não sei. Aí ele bota ordem no pedaço. É muito engraçado isso. Pra mostrar que ele manda. Sim, muito. E daí essa atuação dele, né, encenando ali uma pessoa sendo envenenada, né, mostrando o símbolo da caveira, é realmente muito marcante. E olha, a gente estava falando sobre a questão da série não ter esse propósito educativo, né, mas eu duvido que os desenhos educativos de hoje em dia consigam passar uma mensagem assim, de forma tão impactante.
É verdade. Esse episódio, eu lembrei de uma coisa agora. Esse episódio eu lembro claramente dele, porque tinha uma época da minha vida que eu sempre tive um problema com insônia, assim, sempre ficava sem dormir, acordava cedo, assim, dormia muito pouco. E tinha uma época, eu não sei como é que tava isso antes, né, de parar de passar, mas que o SBT exibia muito Chaves, tipo, durante a madrugada. Então eu acordava, tipo, antes de ir pra aula, tipo, minha aula começava às 7h30, 5 horas da manhã eu acordava pra ver Chaves. A minha mãe ficava indignadíssima de eu fazer isso. Ela, não acredito que você tá acordando, tipo, tá ficando sem dormir pra assistir. Tipo, minha mãe não tem nada contra o Chaves, né? Ela até assiste, mas ela ficava indignada de eu acordar cedo pra ver, tipo, antes de ir pra aula ainda. Não era pra estudar, né? Era pra ver Chaves. Exatamente. Mas muito bom isso aí. Realmente mostra que você era fã mesmo, assim, porque é pra acordar cedo pra assistir. Tava até passando, né? Recentemente tava passando de madrugada. E às vezes eu acordava ou então eu virava à noite e ficava assistindo também. É engraçado que Chaves é uma série que, assim, às vezes a TV tá ligada, né? Tá só fazendo aquele som de fundo, está ocupado trabalhando. Mas aí, às vezes, aparece aquela cena que você gosta e todo mundo que eu converso é assim, né? Acaba parando pra ficar assistindo, né? Sim, verdade. Como essa cena do Seu Madruga dando aula, né? Todo mundo para pra assistir, aquilo que é um É, espetáculo. É verdade. O Ramon Valdez, ele era, nossa, um ator incrível, assim. Eu li um pouquinho sobre a biografia dele, sobre, né, os outros papéis. Até o próprio Chespirito, né, falou que o único comediante que fazia ele, tipo, chorar de dar risada era o Ramon Valdez. Foi uma perda muito grande, né, quando, infelizmente, ele faleceu. É realmente uma perda, assim, irreparável. Ele saiu do programa em 79, né? Nem terminou. E quando ele voltou, na verdade ele voltou em 81, o programa Chespirito, fez junto com o elenco, né? Episódios do programa Chespirito. Não estão dublados esses episódios, só tem um dublado, que é aquele do Chapolin Aventuras em Marte, aquele é de 81. Os outros não estão dublados, são inéditos no Brasil ainda, de 81, todos os anos 80, na verdade, e nunca foi dublado. E aí ele sai de novo, depois ele foi trabalhar com o Kiko, Carlos Villagrán, fez alguns programas com ele, e faleceu em 88. eu vi na internet, né, também dando uma atualizada assim, em assuntos de produção e tal, para pauta. Não sei se é verídico isso, mas eu vi que no leito de morte dele ele até fez uma brincadeira, né, com o senhor Barriga, falando que ele não pagou o aluguel, né, não precisou pagar o aluguel. Parece que ele fez essa brincadeira com o Edgar, né, assim, quando ele foi visitar, ele falou, poxa, eu não consegui te pagar. E aquilo emocionou muito o Edgar, imagina, né, uma coisa assim, bem emotiva. Bem comovente. Uhum. Estamos ficando tristes aqui. Tá. Agora entra aquela BGM triste do Chaves, né? A BGM triste entra agora. Você, Gustavo, você conhece o Edgar Vivar pessoalmente, né? Sim, com certeza, virou meu amigo, né? Que a gente chegou a trabalhar junto, inclusive nos shows que ele veio do Brasil fazer vários shows. E eu participei com ele, a gente foi em várias cidades. Durante vários anos a gente fez, né, a Uhum. nossa turnê de shows. Ele se apresentando, né, faz uma espécie de musical mesmo, com várias músicas, ele conta a história, aí entra a música, faz um stand-up assim, e eu entro para algumas cenas para falar com ele ou dublar ao vivo alguma coisa. Nossa, que sonho Ainda tem muita conhecer um cidade que a deles. gente. Foi muito maravilhoso. Ainda tem muitas cidades que a gente não foi ainda, mas vamos ver se ainda vai ter a oportunidade de conhecer algumas, de fazer esse show, que a gente já fez várias vezes em São Paulo, fez em Porto Alegre, Curitiba, várias cidades assim. Rio de Janeiro também, Niterói, Goiânia. A gente rodou aí. A gente fez vários shows, assim. Então a gente tem um Ah, convívio muito grande, assim, muito próximo, né? que legal mesmo. Nossa, tomara que dê pra voltar pra esses shows, né? Porque realmente eu lembro que no Geek City teve em 2018 aqui em Curitiba, né? Que é um evento de cultura pop, assim. O Carlos Villagrán veio e infelizmente eu não fui no dia que tinha o painel dele. Fiquei muito arrependida depois. Mas assim, vendo as fotos, os vídeos que disponibilizaram, parece que foi muito emocionante, assim, tinha gente de todas as idades, e eu imagino que seja assim também, shows que você participou, né, ver, assim, o pessoal relembrando, né, acho que
É uma coisa bem, bem mágica, assim. É fantástico. Cada vez que a gente vai, é a mesma coisa, aquela comoção incrível por onde ele passa. É uma coisa de muitas gerações, né? É um ícone. Em quinto lugar, nós vamos falar do episódio A Casa da Bruxa. Aí, coitada da Dona Clotilde, né? É uma senhora gentil ali, né? Que adora fazer favores pro seu Madruga, né? Fazer umas comidinhas pra ele, né? Mesmo assim, as crianças vivem chamando ela de bruxa. Só que, assim, nesse episódio, o que acontece? Acontecem algumas coincidências ali e as crianças acabam tendo a certeza absoluta que a Dona Clotilde, ela é uma bruxa. E aí o seu Madruga, ele pede pra Chiquinha devolver um jornal que ele tinha pegado emprestado da Dona Clotilde, e ela ali, né, malandramente, como a Chiquinha convence o Chaves e o Kiko a ir junto com ela, né. A senhora não tá em casa, e aí eles decidem, né, entrar e deixar o jornal lá. E assim que eles entram, né, eles nossa, tem uma cena ali de terror, né, porque eles veem que a casa dela é uma verdadeira casa de bruxa, né, tem caldeirão, tem vassoura que voa, tem o gato Satanás. É você, Satanás? E aí, pra piorar, as crianças percebem ali que a bruxa do 71 tá fazendo uma poção pra enfeitiçar justamente seu Madruga. Em certo momento, as crianças elas acabam fazendo barulho sem querer, né? Isso chama a atenção da Dona Clotilde. Ela pergunta, né, quem tá aí? Aí depois eles imitam gato, né? Quando é a vez do Chaves, ele ele fala, outro gato! Essa também é uma frase que ficou muito eternizada. Esse é um dos melhores episódios, realmente. Mostra-se a imaginação das crianças, né? Aquilo tudo é imaginado. No final das contas, ela não fez nada daquilo e, pelo contrário, ainda fez o bem, que foi trazer os pirulitos para eles ao final. Então, eles mostram que no final passa a mensagem, né? A gente não deve julgar as pessoas pelas aparências, e sim pelo que elas são. E ali fica claro que ele quer passar essa mensagem de que não tem que ficar julgando os outros, né? Como se fosse má, porque tem cara de bruxa, enfim. Ele mesmo passa essa mensagem. Acho bonito esse final dele, assim, desse episódio. E a imaginação, a cena antológica deles na casa, o outro gato! É muito bom. E eles morrendo de medo, tremendo lá, esse episódio dá medo, né? O Chaves fazendo o sinal da cruz o tempo todo. Esse episódio dá medo mesmo. Eu tinha medo desse episódio quando era criança, inclusive. Ai, esse é meu episódio favorito, de longe. Porque, sei lá, eu sempre gostei, assim, dessas coisas mais, de bruxa e tal. E é igual o Gustavo falou ali, eu acho incrível essa coisa da imaginação da criança, né? Como eles conseguem passar, né? Mesmo os atores sendo todos adultos, né? Eles ainda conseguem passar uma inocência de criança ali na imaginação, né? Na confusão que eles estavam, na conspiração, né? Que eles imaginaram ali, ligando todos os pontos para confirmar que a Dona Clotilde era uma bruxa. Então, acho incrível, assim, uma produção maravilhosa. E sem falar que, né, os pirulitos, né, que a Dona Clotilde traz no final, não sei pra vocês, mas pra mim sempre foram, assim, um sonho de consumo. Sempre quis experimentar tanto os pirulitos como, o sanduíche de presunto dele. Parecia que era um sanduíche especial, assim. No final, se vocês repararem, os pirulitos são trocados. Ela começa mostrando uns, depois tem um corte, e aí já aparece ela de novo com outros pirulitos parecidos, né? Mas nem são tão parecidos, dá pra ver que é bem diferente. Pelo corte você vê a cena que trocam os pirulitos, mas continuam parecendo deliciosos mesmo. E aí eles ficam felizes e tal, no final das contas terminam bem, chupando o pirulito. E o Chaves conta que não deve se julgar as pessoas pelas aparências, passando uma mensagem aí no final de um episódio antológico. Sim, e uma coisa engraçada que a Patrícia falou do pirulito, que também pirulito do Chaves virou tipo um substantivo, né? Pra designar pirulitos de tamanhos enormes. Aquele pirulito ali é igual ao do Chaves. Toda vez que eu vou no mercado, eu sempre me refiro assim, não consigo não me referir. Esses pirulitos gigantes, tamanho família, né? Que é difícil de achar mesmo. Você encontra assim em alguns lugares, mas lá era bastante comum, né? Ter esses pirulitos imensos assim que eles adoravam. Em quarto lugar, nós vamos falar do Festival da Boa Vizinhança. Esse episódio ele é dividido em 3 partes e é um clássico aí, né? Porque tem várias cenas
super marcantes, né? Desde o Seu Madruga montando palanque lá no pátio, a Dona Clotilde, né, falando sobre o amor e, né, olhando pro Seu Madruga, as crianças lá cantando a música do Sapinho, tem a Chiquinha contando as aventuras do Jeca Valente, né, com o Chaves acompanhando ela no violão. A minha preferida é o Kiko apresentando o poema dele das mães, lá que cada vez que ele vai falar mamãe querida, vem o Chaves e a Chiquinha interrompem ele falando alguma coisa. Eu acho muito engraçado essa cena, porque você vê, né, como eu rio das coisas mais bobinhas, assim, que aparece, que é o Kiko, ele desce do palco pra chorar, só que como tá, tipo, um monte de cadeira, assim, um monte de gente, ele vai pedir licença, assim, super normal, me dá licença, daí quando ele chega na parede, aí que ele começa a chorar. É sensacional. Várias vezes na vida eu usei esse poeminha Mamãe Querida no Dia das Mães. Usar esse poema pro dia das mães é excelente, uma boa ideia. Não tinha pensado nisso, realmente. Muita gente deve ter usado mesmo. Sim, e tem uma frase também, né, que todo mundo se lembra, que é o Chaves citando, né, o poema do Cão Arrependido, né, que ele fala, volta com arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Aí ele vai declamando isso, né, enquanto tá fazendo o gesto, né, do rabo, daí ele dá uma reboladinha, assim, o osso ruído, ele faz assim com a mão. Isso virou um mantra, né? Virou um mantra Aham. das séries. Todo mundo sabe isso e até quem não acompanha já ouviu falar. E eu tava vendo, alguém, não sei quem me disse que esse poema, ele lembra, o texto original lembra um poema, lembra um versículo da Bíblia. Volta, não sei quem, arrependido. Eu tava para falar isso, agora eu não sei exatamente o que é. Mas ele é baseado, então, num versículo bíblico, volta alguém, não sei quem, arrependido, e então foi daí que o Bolanhos tirou essa e fez uma adaptação para o Cão Arrependido. Uhum. E Interessante digo isso. mais, viu, essa saga da Boa Vizinhança tem 4 partes, na verdade, não 3. Tem a quarta parte que sempre foi inédita no SBT, o SBT nunca exibiu. Só em 2014 que ele dublou, eu inclusive que dublei essa parte, como Nhonho participa, e foi ao ar no SBT só em 2014. E depois no Multishow a gente fez de novo uma outra versão, dublada para o Multishow em 2018. Aham, sim. Eu acho engraçado o Nhonho falando, né? Oh, querida, é algo terrível. Daí Oh, ele. querida esposa, é algo terrível. É muito bom, muito bom. Ai, perfeito. Aqui no meio das minhas pesquisas, falando aí de partes, de episódios, né? Eu vi que essa parte do Cão Arrependido, eu não sei se é a parte 1 ou a parte 2, ela inclusive ela só passa aqui no Brasil, né? Tudo por uma questão de que o SBT não renovou o acervo de episódios com a Televisa em dado momento e acabou ficando com os episódios, né? E parece que os outros países renovaram e perderam o direito de ter episódio, o episódio se perdeu, então parece que no fim a gente teve sorte de manter essa renovação. É isso aí, tem episódios que só ficaram com o SBT, que eles não distribuem mais, e o Multishow até conseguiu parte desses episódios, que eram 6, conseguiu com o SBT, parece que teve um ou outro que teve que redublar. A gente é privilegiado ainda, então. Bastante. Já que a gente tá falando, né, sobre, né, episódios inéditos, episódios só tem no Brasil, eu até, né, andei pesquisando. Tinha uma época na minha vida que eu tava completamente viciado em pesquisar sobre os episódios perdidos do Chaves. Isso numa época que, tipo, eles não estavam disponíveis em nenhum lugar, né? Tinha pouquíssima coisa, uns trechinhos perdidos dele no YouTube, né? Então, tinha alguns episódios que eles passaram por algum tempo e acabaram deixando de ser exibidos, né, quando estavam sendo reprisados. E aí o pessoal começou a chamar esses episódios de episódios perdidos, né, porque não sabia o que tinha realmente acontecido com eles. E depois, né, quando teve, se eu não me engano, foi em acho que 2012, que teve, né, um especial do SBT de aniversário do canal, e eles acabaram, né, tipo, mostrando vários desses episódios perdidos. Também tem alguns outros conceitos, né? Episódios semelhantes, que são os que eu falei lá no comecinho, quando eu falei do episódio do Disco Voador, que são episódios que eles são o mesmo episódio, digamos assim, só que acabam mudando uma coisinha ou outra porque eles foram regravados, né? É a mesma história, só que os episódios acabaram sendo regravados. Então, por exemplo, tem o episódio do Disco Voador sem a Chiquinha,
e tem o episódio do Disco Voador com a Chiquinha. A mesma coisa no episódio, por exemplo, dos Insetos do Chaves. O que o SBT passava é uma versão que tem um nhonho. Mas tem essa versão dos Insetos do Chaves com o Kiko, né? Inclusive tem duas versões, né, do Kiko, uma mais antiga e uma mais nova ali. Isso é muito interessante, né? Que eles realmente foram regravando as mesmas histórias, né? E acabou se criando essa coisa de, né, episódio semelhante. E aí os fãs, né, como a gente ficam naquela coisa, né, de querer ver todos as versões possíveis, né, imagináveis desses Porque episódios. assim, na verdade mesmo, essa coisa de semelhante não existe. Simplesmente eram episódios inéditos, com uma outra versão, né? Ele fez isso com quase todos os episódios da obra dele durante vários anos. Entrou nos anos 80, continuou fazendo remakes, a gente chama de remakes, né? Mudando o personagem, um ou outro, trocando algumas coisas, mas assim, eram episódios inéditos que o SBT segurou durante tantos anos, esses episódios, com esse papo de que é semelhante, então o público não vai querer, não vai ser a mesma coisa, que é uma bobagem, né? Então, assim, eles perderam muito tempo com esses episódios escondidos, né? Ficaram lá escondidos. Alguns inéditos, né? Eram mais de 60, mais ou menos 60 episódios que a gente fez, nesses que eu entrei, né, que eu fiz, que tinham as histórias semelhantes, mas eram, afinal de contas, inéditas, né? Histórias inéditas que ninguém conhecia. Sempre tem uma mudança no roteiro, ou muda o final, acrescenta o personagem, já muda a relação, né, entre os personagens ali durante a história. Então, teve muita coisa de remake. O Bolanhos fez a vida inteira, foi fazendo remakes, durante os anos 80, 90 também. Tudo isso é inédito, né? Material todos os anos 80, todo X-Espírito anos 80 é inédito. Só tem uma coisa ou outra que foi dublada, mas ainda tem muita coisa a ser dublada de Chaves, né? O Multishow completou em 2018 o que era dos anos 70. Realmente dublou tudo ali que faltava dos anos 70, mas não entrou nos 80. No caso do programa X-Espírito não entrou, né? A gente ainda guarda esse material. Assim, eu não posso dizer até quanto que isso tá certo, mas se vocês derem uma procurada aí na Wikipédia da lista do episódio de Chaves, tem a lista dos episódios que realmente estão perdidos, aqueles que nem o SBT tem, nem eles não acabaram não vindo pra cá e realmente se perdeu esse material, né? Então, por exemplo, eu lembro de um episódio, porque eu tenho ainda, na verdade, um DVD do Chaves aqui, que é um episódio que as crianças brincam de escolinha no pátio e elas usam a janela do Seu Madruga né, como quadro. Esse episódio ele é bem antigo, assim, foi antes daquela leva ali de 75 a 78, que é os episódios que a gente assiste mais. Aí, né, dizem que esse episódio ele foi, né, regravado nessa leva mais nova, e esse episódio, por exemplo, é um que tá realmente perdido, que nunca veio, né? A gente consegue até imaginar um pouco como é que ele seria baseado no episódio antigo, mas é um episódio que, infelizmente, acabou realmente. Esse realmente tá perdido, esse nunca foi encontrado, pelo menos não até agora, né? Desculpa, qual é o episódio? É o episódio que Escolinha da Chiquinha, eu acho, que as crianças brincam de escolinha no pátio. Então, esse episódio ele já foi perdido, sim, mas ele passou a ser comum, digamos. Claro que, né, quem gravou, é claro, e passando também no YouTube e tal. Não sei se já tiraram do ar, também estavam tirando do ar no YouTube. Mas ele não é considerado um episódio, como a gente chama agora, de perdido mundial. Perdidos mundiais são episódios que não são mais distribuídos, tá? E que realmente não são mais conhecidos. Muitas nunca passaram, né, nunca reprisaram, na verdade. Passaram só uma vez aos anos 70 e nunca mais foram exibidos. E então existem 80 episódios, mais ou menos, no total de Chaves e Chapolin, que são perdidos mundiais. Diferente dos perdidos, chamados perdidos do SBT, que ficaram durante 2 décadas perdidos, a maioria deles parou de passar em 92, alguns antes, e voltaram nos anos 2000 pouco, eles voltaram, alguns voltaram. Eu lembro que em 2003 teve uma leva de perdidos, depois voltaram com mais. Recentemente eles colocaram a marca, né, de episódio perdido, mas alguns realmente não voltaram, enfim, ficaram por aí. De qualquer forma, temos gravados de episódios, né? Os fãs gravaram. Mas os episódios perdidos mundiais são histórias que são totalmente desconhecidas, que você às vezes só tem uma foto ou um trecho pequeno de vídeo, e são episódios realmente que não passam mais, não são exibidos, ninguém mais tem acesso, são perdidos mesmo.
Eu até entrei aqui pra ter certeza do que eu tinha lido. Esse episódio, né, Brincando de Escolinha, ele fala assim, que ele foi exibido originalmente no dia 26 de abril de 76, e ele só foi descoberto, né, que existia esse episódio, porque acharam uma edição de um guia, né, que tava escrito, né, tipo, a sinopse do episódio. Esse que a gente acabou comentando que ele foi perdido e depois voltou, é um que foi gravado em 73. Esse que eu falei, que realmente, que a gente falou, né, que realmente tá perdido, é de 76, e no programa X-Espírito ele fez uma outra regravação, né, em Ah, sim. 1980. Eu achei que você estava falando do de 73, que voltou realmente. 73 voltou. E o de Uhum. 76, né, que você fala que só tem imagem e tal, aí realmente ninguém tem esse episódio. Perdido Mundial, que se chama hoje. A gente faz essa distinção, né, chama de Perdido Mundial, para não fazer confusão com aqueles perdidos do SBT que voltaram, mas muita gente ainda acha que são perdidos e tal. Uhum. Sobre esses episódios perdidos mundiais, hoje eu estava dando uma olhada e eu vi que a Televisa ela nunca se pronunciou sobre o fato, né? Mas como os fãs ficam querendo, né, saber o que aconteceu, se tem em algum lugar eles, e ficam criando, né, as Tem possibilidades muitas ali. teorias e possibilidades, já entrevistaram, né, as pessoas mais envolvidas, mas elas dizem que realmente perderam material, ou que é difícil restaurar, recuperar, e que eles estão vendo, né, eles falam assim, a gente está vendo se tem alguma coisa, mas a maioria se perdeu, teve também acidente, teve terremoto, que não sei o que, então muitas fitas se perderam, outras ficaram realmente deterioradas, e, enfim, mas nunca tem uma resposta Sim, certa, assim. até porque naquela época, né, era na fita cassete, né? A gente sabe que ela se desgasta muito fácil com o tempo, né? E eu vi também que o Rubem Aguirre, né, que é o professor Girafales, ele já deu suporte para uma dessas possibilidades aí, comentando que antes da série se tornar esse grande sucesso, a produção não se preocupava muito em preservar episódios que já tinham sido passados e, inclusive, gravavam outros episódios em cima. Então, realmente, muita coisa pode ter acontecido, né? Eu acho que dá para recuperar parte desses episódios ainda. Uma parte, pelo menos. Não todos, com certeza não todos, mas alguns, sim. É porque eles pegaram nas revistas daquela época as sinopses do que passava no dia a dia. Então a gente sabe exatamente quais episódios são perdidos, porque tem essas sinopses que tem a descrição, e esses episódios realmente sumiram, não estão em nenhum lugar. Passaram uma vez só, outra na época, e ninguém gravou. Ninguém conseguiu gravar e parou de passar. E aí fica essa dúvida, onde é que estão esses episódios, se tem a possibilidade de resgatá-los ou não. Alguns chegaram a aparecer já durante esse tempo todo, né? Durante esses anos todos já apareceu um ou outro, mas assim, eu acho que não é possível resgatar mais. Até um episódio que apareceu aí, que eu fui ver esse episódio faz pouco tempo, porque na época que eu lembro que eu fui pesquisar, não tinha sido encontrado, que é a primeira parte do Astro Cai na Vila, né, que no SBT passava já, começava a passar dublado, já era a segunda parte, eles não exibiam a primeira parte. E esse episódio parece que realmente ele ficou perdido mundialmente por muito tempo, até que alguém encontrou. É bem interessante. Inclusive, eu estava lendo os comentários sobre esse episódio, e tem muita gente, e esse é um fenômeno que eu já tinha visto antes, tem muita gente que jura por Deus que viu esse episódio dublado passar uma vez no SBT, e que é uma coisa, né, muito, muito louca, né? Porque a gente fica, É, nossa, será que passou, né? muita gente acha que viu. Bom, a parte 2 quando conta, né, faz um resumo da parte um. Então, as cenas que as pessoas viram da parte um são um resumo da parte 2. Muita gente jura que viu, que não sei o que. Sempre tem uma galera que acha que viu e tal. E isso acontece sempre, né? Dei até com os episódios que eram inéditos, mas eram semelhantes, né? Muita gente dizia que já viu, porque a história era igual, era idêntica, praticamente. Mas é uma impressão. Muita gente tem essas impressões de memórias da infância que se misturam e tal, aí fica uma confusão. Mas depende, alguns relatos realmente aconteceram de pessoas que ouviram ou que viram episódios com a dublagem e tal, e aí realmente aconteceu, mas não tem como provar, né? Tem até um episódio, eu até fui procurar aqui, que é do episódio do que o Kiko ganha um cachorro, que ele batiza, né, de Madruguinha, que é um episódio de 2 ou 3 partes. Parece que esse episódio, tipo, a versão que passa no SBT, se eu não me engano, é uma versão que não tem a Chiquinha,
Mas daí parece que depois de muito tempo encontraram, tipo, a versão com a Chiquinha dublado, mesmo que é uma coisa que o SBT não passava mais e nem passou de novo quando foi repassar os dublados e acharam com uma dublagem bem antiga. Esse tipo de coisa, eu vou confessar que me fascina muito, assim, sabe? Ter um material que alguém jura que viu e daí não se tem certeza, de repente aparece, é uma coisa que eu acho tão curiosa. É um É, mistério, né, que fica ali, chama tem muito atenção, mistério. Tem um mistério, tem vários episódios. Se vocês pegarem a lista, tem aí no Fórum Chaves, vocês encontram a lista completa desses episódios perdidos mundiais. Aí tem as descrições, você fica louco imaginando a descrição do episódio, pensando, caramba, como é que seria? Por exemplo, tem um episódio que é o papagaio do Kiko. Você imagina o Kiko com um papagaio? Ou outras descrições que você consegue visualizar assim perfeitamente, mas não tem gravação desse episódio. Alguns são semelhantes, você tem ideia do que aconteceu porque são histórias semelhantes, mas outros são totalmente inéditos e se perderam. Imagina que incrível se encontrassem eles depois de 50 anos de série, decidissem surgir aí os episódios novos. É a nossa maior busca. Esses episódios são o maior sonho dos fãs, né? Sim, acho que seria incrível, assim, ia dar um alvoroço, assim, nas pessoas. Acho que ia fazer muito sucesso. Tomara que encontrem, né? Em terceiro lugar, nós vamos falar esse é o meu episódio preferido, que é os Refrescos do Chaves. Que é também mais um episódio cheio de frases aí que todo mundo se lembra. O Chaves faz uns favores ali pra Dona Clotilde e acaba recebendo um dinheiro, e a Chiquinha convence ele, né, a usar o dinheiro ao invés de só pra comprar ali um sanduíche de presunto, abrir um negócio. O que ele resolve fazer? Uma barraquinha de refresco. E acho que a frase mais icônica desse episódio, né, é quando o Seu Madruga vai lá comprar um refresco para ajudar e pergunta o sabor, né, e aí tem aquela famosa troca, né, que o Chaves diz que, né, que o que parece de limão é de groselha, ele tem gosto de tamarindo. Até a Patrícia, não sei se lembra que a gente estava comentando esses dias, que você falou que depois que viu esse episódio, seu sonho foi tomar suco de tamarindo, né? Sim. Inclusive, quando eu encontrei no mercado polpa de tamarindo, nossa, eu não pensei duas vezes antes de comprar. Ele era marrom, né? E o real, o suco fica parecendo um pouco água suja, né? Eu lembro que tem uma piadinha no episódio sobre o que ter tomado água suja, então me lembrou muito. Mas, assim, a polpa que eu tomei, eu não gostei muito. Eu acho que eu provei com muita expectativa, né? Fiquei esperando. É um suco maravilhoso e eu fiquei com gosto, com a memória do sabor de terra na memória. Então eu esperei isso um pouco frustrante para minha expectativa. Mas, né, você comentou comigo também que você provou a fruta já, né, e que é bem saborosa. Então, Era bem gostoso. É bem azedo, mas era bem gostoso. Só pra contextualizar, tem uma vizinha aqui, que é minha amiga, que é muito rica. Então ela vai no mercado, ela compra essas frutas exóticas e dá pra gente experimentar aqui em casa. Aí ela trouxe uma vez o tamarindo. Ah, esse aqui é tamarindo, Rodolfo, igual do Chaves, né? Quer experimentar? Eu falei, tudo bem, experimenta. Nossa, e eu gosto de coisa azeda, então eu achei uma delícia. Minha mãe não gosta, minha mãe já não gostou. Também estranhei quando eu experimentei. você achou estranho a Eu fruta? experimentei o Você conseguiu suco. Não, a experimentar? fruta não. A gente pode voltar a ter expectativa sobre a fruta, então, né? Talvez. Vamos criar uma expectativa. Eu prefiro então o suco de tamarindo com sabor de limão. Melhor pra mim. Que parece de abacaxi e tem sabor de limão. Esse é melhor Não, pra mim, com sabor de o de limão. abacaxi não tem, o de abacaxi De não tem. abacaxi não. Parece de Abacaxi não tem. groselha e tem sabor de limão. Isso mesmo. Esse episódio, na verdade, ele é meio que dividido em 3 partes, não em 2, né? Só que a terceira parte, ela é um outro episódio, digamos assim, que é o episódio que é da insônia do Seu Madruga. E até a Patrícia já falou, tem uma cena muito icônica que o Kiko quer provar, não, eu quero esse aqui. Daí ele vai lá e toma, e daí o Chaves fala, esse é a água que eu uso pra lavar os copos sujos, né? Bem a cara do Kiko fazer isso. Ele briga com o Chaves, né? Ele fala, eu tô pagando, então eu tenho o direito de escolher o que eu beber desse balde aqui. E o Chaves fala, tá bom, então, isso aí é água suja. Muito bom.
Essa cena é uma das melhores também do episódio. E o Chaves vendendo o refresco realmente é uma cena ali na frente da vila, né? Ele tentando vender é ótimo, porque você vê que ele se esforça ali para ter um trabalho, né? Seu Madruga até elogia, né? Que ele tá se dedicando ao comércio, e o Chaves diz que não, é um beberce. Muito bom. A lábia de vendedor dele é muito boa, né? É, que ele fala que, né, o seu Madruga pede um copo grande, né? E daí ele fala assim, é que pra cliente que tem cara que não tem onde cair morto, pra que eu vou oferecer esse? Isso é muito bom também. O Chaves, quando ele quer zoar, ele arrasa com todo mundo também. É verdade. Sim, sim. E tem uma cena também que eu acho muito boa. O Kiko arranja uma barraquinha, né? Do nada, assim, ele arranja uma barraquinha igual a do Chaves, porque o Kiko sempre foi, né? Super invejoso. Aí o seu barriga, sem querer, né? Bate na barraquinha do Chaves e dá um bom dinheiro pra ele, né? Fazer o comércio dele. Aí o Kiko pega e fala: por que o senhor não tropeçou na minha barraca? Ele vai lá e ele mesmo, tipo, joga a barraca no chão e começa a chorar, né? Aí o seu barriga vai lá, tô aqui, Kiko, o endereço de um bom agora não lembro se é psicólogo ou psiquiatra. Pede pessoalmente levar. Psiquiatra, é. Essa cena eu dou muita risada, gente. Super de Kiko. Realmente, você falou, do nada ele tira a barraquinha. Do nada ele tira a barraquinha. Da onde que ele tira aquela barra? Sim, né? Bem coisa de menino mimado, né? Que quer uma coisa, com certeza foi encher o saco lá da Dona Florinda até ela comprar a barraquinha de suco, né? Só pra ele mostrar que era melhor que o Chaves. Né? Em segundo lugar, nós vamos falar do episódio da morte do seu Madruga. Nesse episódio, a Chiquinha planeja uma festa surpresa pro pai dela porque ele não se lembra que é o aniversário dele. E ela pede ajuda ali pros moradores da vila. Então a dona Clotilde fala que vai fazer um bolo, a dona Florinda fala que vai fazer um cafezinho para servir. E até aí nada demais, né? O problema é que o seu Madruga ele começa a desconfiar, né, do comportamento ali dos vizinhos dele, e ele acaba pensando que ele tá para morrer, que tá chegando a hora dele. Esse episódio é muito engraçado. Eu lembro muito do meu pai. Meu pai ama esse episódio. Ele sempre dá muita risada, né? Eu acho que esse episódio tipo, marcou muita gente. Porque tem uma cena que é muito famosa desse episódio, que é o seu Madruga super cabisbaixo, ele vai olhar no espelho, assim, e o reflexo dele muda pra um reflexo de uma caveira. Essa cena eu acho que marcou muito, assim. E esse episódio é o que eu mais gosto de todos, sabe? Assim, é o meu. Se eu fosse escolher um, assim, porque ele, pra mim, é o que mais me marcou, sabe? E ele é todo maravilhoso. Do início ao fim, ele é perfeito. Eu adoro toda essa confusão que eles fazem ali com a questão do aniversário. Ele achando que é pra morrer, e é justamente o contrário, pra celebrar a vida. Eu acho isso muito engraçado. Ele achando que vai morrer e na verdade ele tá se sentindo mais velho, né? Porque já tá ficando velho e tem essa questão também do drama, né? De fazer aniversário. E ele explora muito isso. Você faz aniversário, você fica velho, então você tá morrendo. E explora muito essa questão realmente no final das contas era mais psicológico, né? Ele se sentia mal, mas é porque ele estava fazendo aniversário, achando que estava ficando mais velho. Sim, e tem uma frase muito boa que é quando o Chaves escuta uma conversa ali da Chiquinha com o Kiko e ele acaba pensando que o Kiko que vai dar cabo no seu Madruga. E daí o Chaves chega pro seu Madruga assim: o senhor não vai morrer. Ele fala: não, vou matar o senhor. Porque ele chega justo no momento que eles estão falando que vão matar o frango. E aí, como é que Aham. eles vão abrir o frango? Com um machado. E o Chaves acha que eles estão falando do Seu Madruga, que chega na hora eles estão falando do Seu Madruga que vão abrir ele com um machado. Aí o Chaves fica desesperado, ele fica em choque, né? O Chaves fica literalmente em choque ali, passa pro Seu Madruga e acredita nele também, que é o pior. Ai, eu acho ótimo isso. Meu, pensa, o Chaves entende que vão esquartejar ele, né? Vão cortar em pedaços antes de soltar essa frase memorável.
Eu acho bizarro, né? Imagina a possibilidade, né? Toda a conspiração dos seus vizinhos querendo te cortar em pedaços, né? Eu acho muito bom esse E o humor mais mais. engraçado é que no final ele sai pra matar o Kiko e a Chiquinha pra defender seu Madruga. Ele praticamente vai matar o Kiko a pauladas ali. E a Chiquinha, aquele final, Antes que acho muito matem bom. ele, né? Esse episódio realmente muito bom. Eu sempre lembro do meu pai rindo, tipo, morrendo de dar risada com essa frase do senhor não vai morrer. E inclusive virou meme na internet, Vão né? matar o Várias vezes senhor. eu vejo. Quem vai me matar? Kiko. Ai, perfeito. Acho que tá aí o início pelo gosto por séries e podcasts de crimes aí. No meu caso, pelo menos. Que eu acho sensacional esse episódio também. Isso é sensacional. É mais uma daquelas confusões, né, que dão alicerce aí para vários episódios. E essa cena, acho que digamos, acho que é o auge do humor televisivo. Tanto que ela foi copiada para outros programas e, né, mais ou menos assim, do mesmo estilo de confusão. Isso foi muito usado em outros programas que vieram depois. Então ele foi, para mim, é um momento auge, assim, da história da comédia. Sim. E eles usam muito um estilo bem circense, né? Eu já vi isso em algum lugar, né? Ele já, não sei se todos os atores, mas alguns eles já Isso. trabalharam em circo, né? Como palhaços, então Eles têm muita ligação com isso. esse estilo de humor, assim, é bem marcante mesmo. E virou referência para muitas outras séries, né? Eles pegaram esse lado circense, comédia pastelão, e também uma comédia de texto, de situação. Então misturaram o que há de melhor, assim, da parte de circo. Mas não é só humor circense, ele também é humor circense. Comédia pastelão também, claro, que tem muitos momentos, e texto. E aí o Bolanhos tem essa sacada dos textos, dos episódios de confusão, e a própria relação textual mesmo, a confusão com as palavras e o jogo de palavras que ele faz, só ele consegue fazer. Realmente ele colocou isso tudo num equilíbrio, assim, tá? Ficou bom por todos os lados. E os atores que, né, que conseguiram desempenhar essas tarefas, que não é para qualquer um também. Sim, sim. São todos um mito, né? Ficaram aí marcados na história da televisão. Com certeza. Inclusive, você falou desse negócio de ser mito. Eu até ia comentar isso antes, mas acabei perdendo a deixa. Que é sobre, né, como o Chaves é um fenômeno extremamente popular no Brasil, né? Eu até falei um pouquinho lá que o Seu Madruga parece muito um brasileiro, mas que esses personagens eles ficaram tão eternizados, né, aqui no nosso país. Nossa, é um sucesso, assim, que, nossa, realmente passa todas as fronteiras, né? Eu acho tão bacana esse negócio do Chaves. Inclusive, eu tinha lido, agora eu não sei se ainda vale, mas que até o Brasil tinha batido um recorde que era o maior número de pessoas vestidas de Chaves fazendo como ele faz. Agora eu não lembro se isso foi batido, mas eu lembro que, tipo, a gente tinha esse título maravilhoso. É icônico. E no Brasil, em vários países, mas no Brasil realmente pegou de um jeito que virou parte, né, da própria cultura, da cultura nacional, né, do Chaves ser uma referência da televisão que abraçou gerações, né, que fez sucesso entre tantas gerações. Então é um ícone mundial, né, conseguiu chegar a nível internacional e é raro um programa latino-americano conquistar esse espaço. Muito raro e difícil também, por conta até de preconceito e tal, com programas latino-americanos, e não tem uma visibilidade tão forte quanto o programa norte-americano. E conseguir esse espaço, então, não é para qualquer um. Chaves é uma referência internacional da cultura latino-americana que poucos conseguiram chegar perto. Eu concordo super com isso, né? Tem até um videozinho que viralizou um tempinho atrás, que era a Chaves passando no Japão, a dublagem japonesa. Não sei se vocês chegaram a ver. Não. Eu vi, dublado em japonês. Tem dublado em várias línguas. Eles chamam o professor Girafales de Girafales Sensei. É tão engraçadinho. Ah, eu preciso ver isso. Vou colocar na lista aqui.
E em primeiro lugar, nós vamos falar do episódio Vamos Todos a Acapulco. A saga de Acapulco aí compreende 3 partes e conta a trajetória aí dos nossos personagens favoritos viajando até Acapulco, né? Que é uma das praias mais famosas do México. A Chiquinha, ela acaba ganhando um sorteio, né? Ela e o pai dela. E eles vão lá passar essas mini férias lá no litoral. A dona Clotilde, né, vai junto ali com o seu Madruga, porque ela até empresta as malas ali que eles não tinham. A dona Florinda, né, e o Kiko fica aquela coisa meio de inveja, né, e fala, não, a gente também vai. E daí a professora Girafales já aproveita e já vai junto. Aí quando o senhor Barriga chega lá pra cobrar o aluguel, só tem o Chaves, né, coitado que ficou pra trás. E aí ele pensa, né, bom, se os meus inquilinos podem ir pra Acapulco, por que eu não posso? E ele vê o Chaves sozinho, né, e convida o menino pra ir junto. E, gente, eles aprontam tanta coisa, né, nesses episódios. Eles fazem um campeonato de mergulho, né? O Kiko mergulhando é uma cena, assim, icônica pra mim. Até sempre quando eu vejo que viraliza alguma coisa de fail de piscina, sempre alguém comenta, né? Tá igual o Kiko mergulhando, né? Que ele se joga lá de qualquer jeito na piscina. Acho muito engraçado. O Kiko também fica, né, tipo, com sinal assim de sol na cara, porque ele tava usando uma máscara, né? Discutem aí quem tem a pior roupa de banho, só confusão. E uma coisa engraçada é que nesse episódio, o professor Girafales ele solta uma frase que também é uma das frases mais icônicas do seriado, e acho que é uma das mais do professor Girafales também, que ele fala, né, que somente uma vez eu me enganei. Foi uma vez que pensei estar enganado. Essa frase também marcou bastante a galera. Cara, bom, Acapulco não dá nem para dizer, né? É uma referência tão forte e ao mesmo tempo fala da cultura mexicana, que mostra realmente um dos lugares mais famosos do México. Então, assim, é uma grande referência. Eu acho um episódio incrível, realmente está entre os melhores. Não acho que é o melhor, mas está entre os melhores. E há uma coisa que é importante a ser dita, né? Não foi o último episódio com o Kiko, como se diz por aí. Até o próprio Carlos Villagrán deu essa declaração, dizendo que foi, mas não foi. Na verdade, esse episódio foi gravado antes da saída dele. A saída dele só aconteceu em 78. Esse episódio foi feito antes. Só que, como ele foi um episódio especial, ele foi exibido, teve uma exibição especial de fim de ano, em 78. Muita gente confundiu, achando que esse foi o último com o Kiko, mas não foi. Tem o episódio da escolinha, que foi o último com o Kiko, né? Também tem aquela música, né, do Boa Noite Vizinhança, e fica aquele clima, né, de despedida ali com a música mesmo. Acho que até por isso que essa ajudou a popularizar essa lenda urbana, né, que seria o último episódio com É, ele. mas a saída dele não foi tão romântica assim. Pois é, já li algumas coisas. É uma questão que realmente mais dele, pessoal, porque foi uma decisão dele. Encerrou a participação, né? Mas cada um sabe do seu momento de parar, de ir para outros lugares e tal. Cada um tem essa noção do que é melhor para si mesmo. Então não acho que tenha sido uma coisa nossa, uma coisa tão absurda ele ter saído. É escolha pessoal, né? Se a pessoa não tá mais Uhum. sentindo bem ali, não, ou já fez o que achou que tinha que cumprir, terminou um ciclo, vai fazer outras coisas. Mas não foi o último episódio esse, né? Esse dele não. Embora muita gente acredite nisso aí, essa informação ela realmente é difícil de desmentir. Uma coisa engraçada, eu não sei se vocês chegaram a ver aquele programa Pesadelo na Cozinha, né, do Jacquin, que viralizou aquele episódio do Pé de Fava, porque achei muito engraçado que o dono lá do restaurante, ele me solta no programa a frase do professor Girafales. Ele fala, não, a única vez que eu me enganei foi quando eu pensei que eu tava enganado. Só que esse cara, eu acho que ele achou que era uma coisa séria, assim, mas ficou muito. Ele falando ficou, tipo, ainda mais engraçado. E o pessoal ainda zoou, porque eu não sei se vocês chegaram a ver esse episódio. Não, eu não vi não. Não. Não, eu também não vi, mas pelos memes, assim, é praticamente completo. Sei o que aconteceu. Então, nesse episódio, o Jacan chega lá no restaurante, aí a placa tá escrito, tipo, a saborear. Aí ele entra lá, tal, não, aqui é o pé de fava. Aí ele olha no cardápio, tá escrito outra coisa. Aí ele olha no uniforme das meninas lá, os garçonetes, tá escrito outra coisa. Aí um dos comentários que eu fui ler mais curtidos era, nossa, parece o refresco do Chaves, né? Tem 3 nomes do negócio. Sobre esse episódio, eu concordo, né? Minha cena favorita também é da competição de mergulho, né?
que a Chiquinha tá dando os votos lá. E aí o professor Girafales ainda tem que salvar o Kiko daquele mergulho que ele deu, né? Que ele não sabe nadar, mas aí no fim ele tá na parte rasa da piscina lá, o Chaves ainda fala, não é melhor vocês mergulharem? Nossa, eu choro aqui. E até hoje eu uso uma frase que ficou muito famosa, muito marcada nesse episódio, que é o Seu Madruga paquerando, né? Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. Eu sempre Moça uso pra elogiar formosa. minhas amigas. E aí vem a bruxa achando que é com ela e já parte pra cima. Maravilhosa cena. O que eu acho interessante nesse episódio também é o fato do seu Barriga levar o Chaves, isso é muito simbólico. Levar o Chaves para Acapulco, né? Como um ato bondoso, né? Como esse de levar mesmo uma criança pobre, né? Que mora ali na vila dele, levar para Acapulco. Nossa, que sonho, né? Que ele está realizando para aquela criança, como se fosse um pai mesmo. Então, colocar o Chaves nessa situação, e todos eles, né, o Seu Madruga ganha o sorteio, a Chiquinha, né, ganha o sorteio, e todo mundo acaba indo para lá. Mostra, inclusive, que eles não conseguem ficar distantes, né, uns dos outros. Por mais que eles briguem, a Dona Florinda, por mais que não diga que não gosta de ficar com a Gentalha, na verdade, a única coisa que ela faz é ficar com a Gentalha, porque ela vê que o Seu Madruga e a Chiquinha vão para Acapulco e ela quer ir também. No final das contas, ela não quer ficar sozinha ali na vila, ela quer ficar com eles em Acapulco, nem que seja com a Gentalha. Melhor do que ficar sozinha. E o professor, é claro, vai atrás, todo mundo acaba indo junto, que são uma grande família. E aquele final na fogueira ali, mostrando como eles realmente se amam e estão juntos, né? Até férias eles passam juntos, que realmente uma mensagem dessas que eu falei no início do programa, né? Que apesar deles brigarem, apesar dos problemas, eles se amam como uma família mesmo. E essa é a mensagem mais bonita do programa. Porque muita gente critica e diz, nossa, mas ali só mostra inveja, briga. E não é verdade. O próprio Kiko e a Chiquinha também dão comida para o Chaves em alguns momentos, sabe? Eles ajudam também o Chaves em alguns momentos, fundamentais quando ele mais precisa. Claro que tem muitos momentos em que não, ninguém dá nada, mas sempre tem alguém que acaba vendo a situação dele e fica do lado dele, no final das contas. São amigos e ficam ali perto dele. E essa que é a imagem final que passa. É verdade, tem várias cenas que deixam a gente emocionado, assim, sabe? Assistindo. Eu já dei uma chorada assistindo Chaves, não vou mentir. Quando o Bolanos faleceu, esse homem me resolve falecer. Na véspera do meu aniversário, eu chorei muito. Chorei muito, gente, vocês têm ideia. Porque ele realmente, assim, foi uma coisa que marcou minha vida, assim, Chaves, sabe? Eu comecei a assistir, assim, nem lembro direito, mas quando eu era muito pequeno, né? Junto com meu pai, e fui crescendo, continuei assistindo, fui me interessando, fui pesquisando, e uma coisa, assim, que sempre me acompanhou. Então eu fico emocionado de estar falando, assim, de uma pessoa que eu admiro muito, né? Com um trabalho tão incrível, né? Como ele teve, né? Tudo que ele construiu e que, né, como a gente falou, passa mensagens tão legais, né, de não julgar os outros, mensagens de bondade, de partilha. Eu considero, assim, Chaves uma das melhores coisas que aconteceu, assim, já na televisão, sabe? Sim, e a gente nasceu assim numa época bem privilegiada, né? Porque no SBT passava muito, muito. Agora a TV aberta mudou um pouquinho, ainda tá passando, né? Mas já teve momentos que parou de passar. Na nossa infância não, né? Passava muito. Agora tá fora do ar, né? Agora tá Por hora tá fora. Mas logo, logo essa situação se resolve. Eu acho que vai acontecer um outro meio de exibir. Embora você tenha aí muita coisa no YouTube, mas não tem tudo. Tem gente que acha que tem tudo, mas não tem no YouTube e estão tirando do ar. Mas é isso, não pode parar de passar nunca, porque as próximas gerações merecem também, como a gente mereceu, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Todas as fontes da pesquisa eu vou deixar aqui na descrição. Sigam as redes sociais do podcast, né, para mais informações. Sigam as nossas redes sociais pessoais. Se puderem apoiar a gente lá com apenas R$ 5 por mês,
para estar ajudando aí o nosso podcast a continuar existindo. E, Gustavo, para o pessoal que quer te acompanhar aí o seu trabalho, como que eles fazem para te encontrar? Beleza, pessoal, eu adorei participar, sabe? Sempre falar de Chaves para mim é muito importante, interessante e emocionante também. E falar com vocês, são pessoas muito legais e simpáticas. Eu adorei o papo tá no nosso Vale 10, né? É o Puxa, o Vale 10! Sigam, escutem. Eu tenho o maior prazer em fazer esses personagens, em dar voz a esses personagens e em acompanhar toda a história de Chaves no Brasil. E fico muito feliz quando outras pessoas têm essas ideias também de falar mais, né, sobre a história, passar informações. Eu quero deixar também um convite aqui para todo mundo acompanhar o canal Chaves de Novo, que eu faço parte, né, tem uma equipe fantástica e eu faço parte dessa equipe. É @Chaves de Novo no Instagram, no Facebook, você encontra também facilmente, Chaves de Novo. Todos estão convidados a curtir, tem muitas informações e raridades que a gente vai passar lá, em primeira mão. Obrigado pelo convite, pessoal, e até a próxima, o Vale 10. Tinha que ser o Vale 10 de novo! Ai, Gustavo, eu posso fazer um pedido? Eu Claro. sei que você também dubla o Jaiminho, né? Você poderia falar alguma coisa na voz dele? Que eu adoro esse personagem. Ai, sou Jaiminho, o carteiro, e venho lá de Tangamandápio. Eu vim participar do programa Vale 10, o melhor podcast de Tangamandápio. É que eu não vou gravar mais porque eu quero evitar a fadiga. Ai, obrigada. Realizou meu sonho. Me sentindo realizada aqui. Muito bom. Assim que a gente encerra esse episódio, tá? Tchau, galera. Até mais. Tchau, gente. Valeu, pessoal, um abraço. Obrigado aí, Patrícia e Rodolfo, um abração para vocês, queridos. Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participaram no episódio de hoje Patrícia Perinazzo e Gustavo Berriel.